Olá, querido, olá, querida. Que bom estarmos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus, para dizermos que o Senhor é bom, que as suas misericórdias são infinitas e que duram para sempre, né? Muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e, por favor, compartilhe. Vamos espalhar aí que o nosso Deus é bom e que Ele tem planos, né? Planos bons para todos nós e para aqueles que ainda não conhecem a palavra, principalmente, tá bom? Vamos orar então? Bendito, soberano, amado Deus, obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Entregamos nosso dia em tuas mãos. Abre, Senhor, o discernimento, intelecto, nos dê inteligência, sabedoria, para, Senhor, compartilharmos juntos do teu amor, da tua graça e do teu conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, geralmente eu costumo falar sobre aquilo que o Senhor de fato toca, né? E eu cheguei a comentar com algumas pessoas que desde a semana passada o Senhor fala grandemente ao meu coração para nós entrarmos numa série de vídeos que explique algumas coisas, né? Algumas mensagens, como por exemplo, sobre o juízo, sobre a volta de Jesus, sobre anticristo, sobre coisas que muitas vezes não vemos assim com tanta frequência nas igrejas. Então, essa semana eu recebi uma mensagem, né? E já havia pessoas vindo me procurar a respeito de dúvidas, a respeito de batismo, né? Então eu até falei, deixo aqui um grande beijo para essa minha amiga, e eu falei para ela, olha, enviei ali na hora algumas passagens que relatam sobre, né? E disse, lógico, à luz da Bíblia, a minha opinião sobre, e falei, eu vou fazer um vídeo então, que é para sanar de fato um pouco, para ajudar, né, nesse processo do batismo, que é uma dádiva e tem uma importância, né, enorme, um significado enorme. E aí eu disse para ela, eu vou gravar um vídeo especialmente para você, e depois também alguém que tenha lá na frente alguma dúvida, que Deus me use então, né, e aí a gente ir alinhando alguns pontos sobre esse assunto, tá bom? Então, para começar, quando a gente fala em batismo, vem logo a dúvida, né, para alguns. Por que eu devo ser batizado? Vejamos que o próprio Jesus, uma certa vez, saiu lá de Jerusalém, né, da oficina lá do teu pai de carpintaria. E o que Jesus fez mesmo? Lá no livro de Mateus, capítulo 3 em diante, vai falar sobre a pregação de João Batista, né, no deserto. E em seguida nós vamos ver que pregação essa que ele não passava a mãozinha não, hein, na cabeça de ninguém. Pregação essa que ele dizia o seguinte, ó: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmo, dizendo, temo por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessa pedra, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então a gente nunca deve se achar demais, porque o próprio Deus pode manter a adoração até mesmo das pedras, né? E aí ele vai continuar dizendo, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não são dignos de levar. Ou seja, eu não sou digno nem de desatar ali a sandália do mestre, né? Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ô glória! Aleluia! E aí, se você pegar lá Mateus 3:13, vai nos relatar exatamente a experiência de batismo de Jesus. Vai dizer que Jesus veio da Galileia se encontrar com João, para quê mesmo? Para ser batizado. Vejamos que Jesus sempre foi santo e o plano da redenção inteira, né? Então, o Senhor, ele se batizou para deixar como exemplo para mim e para você que esse é um dos caminhos, ou o caminho, para chegarmos até o céu e para termos acesso à nossa salvação. Quero dizer então que Jesus aqui, quando foi se encontrar com João, João disse, olha, é eu que careço ser batizado por ti, no entanto tu vens a mim, né? E aí ele responde, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele deixou. Jesus foi batizado, saiu da água, e vês que abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Coisa mais linda, que é o nosso Deus, né?
Então só por aqui já dava pra gente parar, porque aqui a gente já entende que o Senhor deixou o que mesmo? Como exemplo para nós. Então, queridos, o exemplo de Jesus é tudo, e o nosso exemplo também na vida dos demais. Que possamos dar bom testemunho em nossas vidas, diariamente, em nome de Jesus. E ali, então, a Bíblia vai dizer que o batismo, ele é um aspecto, né, de justiça, do qual eu e você podemos participar. E aí, nós devemos fazer o mesmo. Se Jesus, que não tinha pecado, era santo, assim o fez para o que mesmo? Para deixar para nós, para realçar de fato a importância que é o batismo, né? E aí muita gente fala, né? Eu não quero ser batizada porque eu já sou batizada na Igreja Católica, que, né? Mas na verdade, na Bíblia, o batismo bíblico, a Bíblia vai dizer lá em Efésios 4, 5, que há um só batismo, um só Senhor e uma só fé, né? E aqui a Bíblia vai nos falar de que forma que Cristo foi batizado por João. Então é por imersão, né? É mergulhar mesmo. O batismo quer dizer isso, né? Mergulhar, afundar, ou seja... E o significado, Luzia? O significado, meu querido, é renascimento. Renascimento espiritual. Porque aqui a gente entende que quando eu entrego minha vida para Cristo e que eu me batizo, Deus vem sobre minha vida com o Espírito Santo e sobre tudo aquilo que Ele tem para mim de promessa e sobre tudo aquilo que Ele quer para mim de fato. Então é meio que abrindo ali, né, a janela espiritual. É você dizendo, olha, estou iniciando aqui uma nova vida. E aí, a gente vai entender também, ó, vários outros apóstolos, discípulos, foram muito, assim, firmes quanto ao batismo. Exemplo disso foi Pedro no Pentecostes, né? Que ele dizia para as pessoas, arrependei-vos e sejam batizados, né? Para que venha o Espírito Santo. Então, quão essencial é que as pessoas sejam batizadas nas águas. Aí, João 3:5. Vamos ler? João, capítulo 3, versículo 5. Deixa eu abrir aqui. Já deixei algumas mensagens separadinhas com as Bíblias que eu tenho aqui em casa, justamente para adiantar o processo aqui, pessoal. Então, João 3:5 vai dizer assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Foi eu, Luzia, que falou? Foi algum pastor, alguma missionária, algo assim? Não, foi Jesus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Estejamos atentos, então, à palavra do Pai, né? E aí, nós vamos ver aqui, então... Não pode entrar no reino de Deus. Porém, aquele que crê e for batizado, a Bíblia diz que será salvo. E o que não crê será condenado, né? Tá lá em Marcos. Aí nós temos também um grande exemplo, que eu sou apaixonada por ele, que é do apóstolo Paulo também, né? O apóstolo Paulo, ele foi orientado a fazer o que mesmo? Quando ele entendeu o plano da salvação, que teve encontro com Cristo, depois que ele procurou Ananias e tudo mais, para restaurar a visão... Atos 22:16 vai dizer que ele foi orientado a ser batizado. Percebam que Jesus e grandes homens de Deus assim o fez. Porque é isso que o Senhor quer para mim e para você. Entende? Então, a partir do momento que eu tomo a decisão de entregar a minha vida a Deus, eu devo me batizar. Então, é de suma importância. Se você de fato se sente preparada e de fato... Você está em comunhão com Deus e é isso que você quer. Quer ser salvo? Quer que o Senhor derrame sobre ti coisas maravilhosas na sua vida? Grandes coisas fará o Senhor. Dê o primeiro passo. Seja batizado em nome de Jesus. Receba a tua salvação. Receba os dons do Espírito Santo. E vai se edificando, vai vivificando a sua fé, sabe? Exercendo a sua fé. Então, foi uma ordem de Jesus, querido. Eu entendo que eu tenho direito ao céu e que eu tenho direito à árvore da vida, mas que para entrar pelas portas
para mim ter acesso, vamos dizer assim, para mim ter acesso a isso, eu preciso dar o primeiro passo, que é ser batizado em nome de Jesus. Crer e ser batizado, né? Será salvo. Então, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aí já nós somos chamados de filhos, não apenas criaturas do Senhor, mas filhos. É isso que a Bíblia diz, lá em João 1,12. Então, querida, é de suma importância, sabe? É importante a gente saber o significado de cada experiência e do que nos aguarda de fato, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é só ir lá mergulhar e tudo bem, é o primeiro passo. Mas você tem que saber o real significado, que é de renascimento, que é de renovo, que é você abandonar velhos hábitos, que é você dizer, não mais eu vivo, mas é Jesus que vive em mim. Eis-me aqui, Senhor, né? Faça de mim o teu querer. Essa deve ser a nossa constante oração, não é verdade? Então a Bíblia assim ordena, tá? Jesus nos deixou como exemplo isso, né? E no caso, já comentei que o batismo bíblico é realizado por imersão, porque grande parte tem dúvida quanto a isso, né? E a Bíblia deixa muito bem claro, a exemplo de Jesus lá com João Batista. E ele simboliza o sepultamento dos pecados, né? Então, aquilo que eu fiz outrora, em tempo de ignorância, seja vergonha, seja de coisas que, digamos assim, não me orgulho muito, né? De baladas, de coisas vãs, né? Vamos colocar assim, né? Então, é mais ou menos a gente dizendo, morreu meu velho eu e um novo eu tá nascendo aí em Cristo Jesus. Então isso é muito lindo, né? É por isso também que as igrejas evangélicas, deixa um adendo, não batizam bebês, porque bebês eles não têm discernimento, então por conta disso são apresentados ao Senhor, né? E aí sim, quando tem esse discernimento, que é por volta ali de 12, 13, 14 anos em diante, e aí sim vai, né, adequando isso. É um passo super importante, diria a minha irmã e aos demais, né, que estão com dúvidas nesse processo. Tô aqui para te dizer que é a melhor decisão que você vai tomar na tua vida e que, por favor, faça isso. Por quê, Luzia? Simples. Quem crer e for batizado será salvo. Minha irmã, você não pode ficar nessa de, mas falaram para mim que depois do batismo, que a gente se batiza ou que fica numa igreja, as lutas só pioram e aumentam. Quero dizer que não existe isso. Não existe isso, visto que vamos ter lutas mesmo nesse mundo. Independente de você estar nos pés de Jesus ou não, de você ser batizado ou não. A diferença é que quando você tem Jesus, ele vai adiante para você. Ele te justifica. E ele resolve tudo. Então essa é a nossa esperança, tá? A Bíblia diz o que mesmo? Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então a minha e a sua esperança esteja no Senhor, tá bom? Se batiza, meu irmão, quanto antes. Se batiza, meu querido, quanto antes. Aceite a Jesus verdadeiramente o quanto antes. E será salvo. Amém? Deus te abençoe. Beijo. Tchau, tchau.